Oi, meu nome é Karen e esse é meu podcast de saúde mental, Nem Choro Nem Surto, que é pra gente aprender juntas a transformar nossas montanhas russas internas em carrosséis que são mais tranquilos e coloridos. Esse projeto existe por eu amar todo tema que envolve o ser humano, por um impulso de eu querer compartilhar alguns sentimentos e ferramentas depois de ter vivido uma depressão nos últimos anos. Eu sou nascida em Uberaba, que fica no interior de Minas, mas desde pequenininha eu sabia que meu lugar era cidade grande. Eu gosto de mistura de gente, de música, de bolhas, de cultura. Eu faço parte da estatística que nasceu numa família onde homens podem tudo e mulheres não podem nada. Eu me lembro, sei lá, quando eu tinha uns 14 anos, que eu chorava muito assim no banho e eu tava muito chateada por eu tomar mais um "você é menina, você não pode nada, ele pode". A partir daí, nada tirava da minha cabeça que eu ia conquistar a minha liberdade. Mas eu queria a principal delas, que era a minha liberdade emocional, que me daria poder mesmo pra usufruir desse mundão do meu jeito, feliz, desamarrada e em paz. Quando eu tinha mais ou menos uns 18, eu fui morar em BH. Eu sou formada em design de moda pela FMG e parte da minha profissão da época, que eu fui maquiadora por 7 anos, se deu por eu ter aprendido a me divertir lá na adolescência, maquiando minhas amigas. Eu não podia sair com elas, então elas vinham até mim antes das festas e eu arrumava todas, elas iam e eu ficava. Naquela época eu tinha uma dor no estômago que não saía por nada. Eu tinha ido a todos os médicos possíveis e impossíveis, e o que me restou é que no fundo eu já sabia, era que eu precisava de um psicólogo. E sim, gente, mente e corpo estão profundamente ligados. Algumas das nossas questões físicas têm origem e também são até pioradas por fatores psicológicos, estresse, ansiedade ou até mesmo emoções reprimidas, que era o meu caso. Em 2012, começou meu roteiro na terapia e nunca mais parei. Eu sou uma pessoa ansiosa e tenho a tendência de ser muito mais impulsiva do que tranquila. Eu tô sempre precisando de ajuda e ferramentas para voltar pro meu eixo, porque se deixar, minha filha, eu vou embora e eu nunca mais volto. Eu já flertei muito com insônia e crise de ansiedade no passado e, meu Deus, assim, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria passado tanto perrengue. Há 2 anos atrás, em 23, minhas crises aumentaram muito por eu estar vivendo uma situação emocional muito desgastante e elas foram só piorando e aí se transformaram em pânico. Eu tinha umas 6, 7, sei lá, crises por dia e meu psicólogo na época falou para eu ir para um psiquiatra. Mas como uma grande teimosa que sou, eu não fui, porque na minha cabeça ir para o psiquiatra era um atestado de fracasso. De, tipo assim, não conseguir resolver meus problemas, minhas próprias questões emocionais sem precisar de remédio. Fora que na minha ignorância, eu morria de medo das pessoas me taxarem de doida caso eu precisasse dos medicamentos. Semanas passaram e, tipo assim, a situação ficou insustentável. Eu tava muito fraca, eu perdi muito peso. Em 3 meses de crise, acho que foram uns 7 quilos. Então, de uma mulher enérgica, cheia de planos, de vida, eu fui pra uma mulher ferrada, fodida, sem conseguir trabalhar, dormir, comer, ver os amigos, e minha mãe teve que vir morar comigo, sei lá, depois de 10 anos que eu morava sozinha. Depois dela insistir muito, eu resolvi marcar a caralha da consulta e eu não sabia que eu ia aprender tanto. A médica, ela me passou os medicamentos e disse que a vida não precisava ser pesada. Então ela ia me ajudar naquela situação. Eu saí de lá com 4 receitas de comprimidos diferentes. E eu fiquei chocada a primeira vez que eu tomei um tarja preta. Porque puta que pariu, funciona mesmo. E olha que doido, funcionou tão bem aliviando minhas crises que eu fiquei morrendo de medo de nunca mais conseguir desmamar daquele troço. Eu fiquei meses e meses na terapia tentando aceitar que aquilo ali era temporário. E de fato foi. Hoje eu já não sinto necessidade de nenhuma das tarjinhas. Tenho, mas não sinto necessidade. O tratamento da depressão, pelo menos pra mim, ele não foi fácil. Ela é uma doença que tira o brilho do olho, tira nossos prazeres. Eu fiquei acamada por uns 3 meses e minha mãe me ajudando. Eu fiquei xoxa, capenga. Por mais de ano, eu não consegui receber meus amigos. Eu perdi muito peso.
Não pude praticar nenhuma atividade física, que é uma das minhas maiores alegrias, e eu não trabalhei por 2 anos. Eu precisei de apoio de diferentes áreas para sair do lugar. Eu tinha endócrino, tinha uma psiquiatra, uma psicóloga, uma nutricionista e uma acupunturista coladas em mim. E assim, eu não me considero uma pessoa privilegiada. Privilegiada acho que é pouco. Eu diria que abençoada e bonita por natureza. E assim, Karen, por que você precisou disso tudo? É porque a depressão ela é uma doença do nosso sistema nervoso. E ele controla tudo dentro da gente. Então, assim, a nossa cabine de comando tá pifada. Então, o resto todo pifa junto. Você pode perceber que mesmo quem tem depressão leve, várias áreas da vida também ficam pamoiadas. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. A sensação é que tem 3 caminhões em cima da gente quando a gente acorda. Não é frescura, o bagulho é muito louco. Eu diria que a gente não fica no fundo do poço, a gente vai pro pré-sal nadando em petróleo. E depois de criar escadinha, subir, voltar a respirar, resetar a vida, a gente tem que aprender a criar rotina, os famosos hábitos saudáveis e seguir a caminhada. Ela não termina. Há pouco tempo atrás, uns 2 anos, eu fiz uma transição de carreira para trabalhar como influenciadora e comunicadora. O mundo da maquiagem, do cabelo, da moda, eles sempre estiveram presentes em mim e, tipo assim, sempre vão estar. Mas eu precisava expandir, precisava criar de outras formas, precisava falar, precisava compartilhar. Esse podcast é o meu primeiro bebê autoral. Eles são 4 episódios com todos os temas que fazem parte do que eu vivi e do que eu vivo agora. Cada convidado vai ser um. A gente tem assunto de estresse, de ansiedade, depressão, por que fazer terapia e um especial de maternidade também, porque afinal de contas eu tô com 32 anos, eu não faço a menor ideia se eu quero ser mãe e isso também mexe com a nossa cabecinha. E eu quero trazer uma especialista para repartir isso com vocês também. Uma parte importantíssima é que eu quero vocês comigo. A gente vai ter um quadro Traduzindo o Caos, que eu e meu convidado a gente vai receber situações caóticas que vocês estão vivendo. Vai ser pela caixinha do meu Instagram e a gente vai tentar colaborar de alguma forma. Me segue por lá, @KarenLasmar, e se esse podcast faz sentido para você, compartilha, porque saúde mental é uma conversa que precisa circular. E lembra que aqui a gente fala sério e ri no meio. Um beijo!